Salve tropinha, como é que vocês estão? Tudo certo? Meu nome é Guilherme, vocês me conhecem, e no vídeo de hoje eu me propus a fazer meio que um desafio entre aspas, né, que é tentar explicar sobre o período colonial aqui no Brasil da forma mais rápida possível, mas uma forma completa ainda assim, só porque o Enem tá chegando e eu não vou fazer uma aula de, sei lá, 20 minutos sobre esse período, porque é tipo, um período muito complexo da história do Brasil, na minha opinião, o mais complexo, porque aconteceu muita coisa, e o objetivo dessa aula aqui é tentar focar só no que o Enem costuma cobrar sobre esse período. Então, bora pro vídeo. Uma coisa que a gente tem que ter em mente antes de começar a pensar nesse Brasil colonial é se a chegada dos portugueses aqui no Brasil foi intencional ou não. Por quê? Muitas pessoas realmente acham que o Pedro Álvares Cabral errou o caminho e acabou chegando aqui sem querer, só que muitas coisas indicam que a chegada dele aqui foi completamente intencional. E eu vou falar aqui, para mim, a principal evidência que ele chegou aqui de forma completamente intencional, que é o Tratado de Tordesilhas. Esse tratado nada mais é, de uma forma bem resumida para vocês, eles pegaram a América, separaram ao meio, e um lado ficou para a Espanha e o outro lado ficou para Portugal. E isso foi antes de 1500. Então meio que já tinha um lado ali que era pertencente à coroa portuguesa. E também muitos países ficaram chateados com Portugal e a Espanha por ter ficado de fora dessa divisão aí da América, porque a América era muito rica, ainda é na verdade, e muitos países da Europa queriam um pedacinho aí do Brasil. Só que infelizmente eles não conseguiram. A França principalmente estava muito querendo alguma parte da América. A Holanda tem algumas tretas aí que a gente vai falar daqui a pouco, que conseguiu inclusive vir aqui pro Brasil, ficar um tempinho. Mas beleza, vamos seguir a aula aqui. Na aula anterior, que eu falei um pouco sobre o Brasil pré-colonial, eu levantei alguns tópicos que são os principais. Eu vou relembrar aqui só para você não ficar meio que perdido do que aconteceu de 1500 até 1530. O pau-brasil estava sendo muito requisitado pelos países da Europa por causa da tinta vermelha que conseguiria extrair esse pau-brasil. E a tinta vermelha conseguiria fazer o tecido vermelho, e o tecido vermelho era muito caro na Europa, porque era o tecido dos reis e etc. E ter em abundância aqui no Brasil fez com que a galera pensasse só em dinheiro e ia ficar muito mais fácil. E essa mão de obra que extraía o pau-brasil era uma mão de obra escrava. Alguns indígenas e outras pessoas que vieram da África para servir de escravo para essa galerinha aí, demorou? Nesse período pré-colonial também tinha algumas trocas que eles faziam com os nativos que já tinham aqui, os indígenas. Tem até um vídeo do Porta dos Fundos que acho que eu vou deixar aqui, porque é muito engraçado esse vídeo e fala muito bem de como foi essa troca aí. Tipo, a gente vai pegar a maioria da terra aqui de vocês e em troca toma esse paninho aqui só pra você brincar um tiquinho. Assistam esse vídeo, é muito legal. Outra coisa que aconteceu também nesse período pré-colonial foram invasões estrangeiras. Então, tipo assim, estavam aqui os portugueses tomando tudo que a gente tinha e outros países queriam isso também. A França tentou vir para cá também pegar um pouco dessa matéria-prima abundante que a gente tinha aqui no Brasil, cana-de-açúcar, pau-brasil e etc. Inclusive, tipo, o estopim para começar o processo de colonização foi justamente essas invasões estrangeiras que aconteciam aqui. Mas beleza, então vamos começar agora a falar da colônia de fato, a partir de 1530. A primeira coisa que as pessoas mais falam desse momento de Brasil colonial é sobre as capitanias hereditárias, que é um dos temas que o Enem mais gosta de cobrar também. As capitanias hereditárias aconteceram da seguinte forma. Pelo fato da extensão territorial do Brasil ser enorme, o Brasil, tipo assim, é um país gigantesco, muito grande. Tipo, uma cidade aqui do Brasil é do tamanho de vários países lá da Europa. Enfim, você mora aqui no Brasil, você sabe que o Brasil é gigante. Por causa disso, Portugal começou a terceirizar a colonização para capitães donatários. E formaram 13 capitanias hereditárias, como você pode ver nessa foto aqui. Essas capitanias hereditárias duraram mais ou menos de 1534 até 1548, então durou um certo tempo. E muitas dessas capitanias não prosperaram, apenas a de Pernambuco e a de São Vicente que acabou dando certo. Os capitães donatários que adquiriam essas capitanias que estavam separadas eram portugueses que já eram nobres. Então, tipo assim, era sempre o rico que vinha, participava, só que muitos não queriam participar. Por isso que só 2 capitanias acabaram que foram pra frente, o resto tudo ficou jogada.
Porque tinha muita falta de interesse desses capitães donatários. E era uma falta de interesse justificada, porque esses capitães donatários não tinham uma liberdade muito grande de fazer o que eles achavam melhor nessas capitanias. Então acabou que muitos não quiseram por esses motivos. Tipo, nem vamos lá, só que eu não vou poder fazer nada, eu não vou poder explorar do jeito que eu quero. Então acabou que eles não quiseram tomar para si essas capitanias. Outra coisa também é que os capitães donatários deviam seguir uma certa constituição, que era chamado foral. Esse foral é justamente os direitos e os deveres que os capitães donatários deveriam seguir. Por exemplo, eles tinham o dever de escravizar as pessoas, eles tinham o dever de gerar lucro, óbvio, né? Porque, assim, tinha que prosperar de alguma forma essa capitania. Eles tinham o dever de repassar uma quantidade do dinheiro que eles tinham para Portugal de volta, para o Portugal ter uma economia boa. Eles tinham o dever de povoar essas capitanias hereditárias também, entre outras coisas. E alguns deveres também que, enfim, os mais importantes são esses que eu falei. Só que como muitos ali viram que essas capitanias não estavam dando certo, acabou que eles decidiram meio que acabar com as capitanias e começar um outro momento desse Brasil colonial, que é o governo geral, e o nome é super autoexplicativo. Tiraram muitas capitanias que tinham, e acabou que quem decidia tudo que estava acontecendo era um governador geral apenas, não mais nas capitanias separadas. Agora uma pessoa decidia tudo que estava acontecendo nesse momento. E durou muito mais tempo do que as próprias capitanias. Durou mais ou menos de 1549 até 1572, por aí. Nesse momento também começou a rolar algumas tretinhas internas ali com os jesuítas. Porque os jesuítas começaram a ocupar um pouco mais do território brasileiro aqui, tanto para catequizar os indígenas e conseguir mais adeptos, né, ao catolicismo. Só que dentro dessa catequização toda que aconteceu nesse momento, rolava uma rixa. Por quê? A partir do momento que você torna o indígena um adepto à religião católica, esse indígena torna um irmão para você. Todos são irmãos em Cristo, como está lá na Bíblia. Só que os colonizadores queriam colonizar, queriam escravizar esses indígenas. Então acabou que eles não deixaram escravizar esses indígenas, e para isso eles precisavam de mais pessoas para trabalhar para eles. E com isso começou todo o tráfico negreiro, trazer pessoas da África para escravizar. Haja vista que os indígenas agora não servem para ser escravos, agora eles são irmãos em Cristo. Nesse momento também, que agora começou a ter escravos, né, que vieram da África, começou a se desenvolver a economia aqui no Brasil. Por quê? Ali no litoral nordestino começou a ter uma sociedade açucareira. A cana-de-açúcar começou a ser o principal nome da economia nesse momento do Brasil. Só que meio que trouxe dois problemas para a nossa sociedade até atual, que foi o machismo e o racismo. O racismo, não precisa nem explicar, né? Porque escravidão, só pela pessoa ter a cor de pele diferente da elite branca, e até hoje reflete na nossa sociedade. Até se você for pensar o tempo que acabou a escravidão, que acabou há 130 e poucos anos, então é muito pouco tempo, então é óbvio que vai ter essa cultura escravocrata até hoje na nossa sociedade. O racismo existe e a gente precisa combater isso de um jeito ou de outro. Então, além do racismo, nessa sociedade era muito machista. Por quê? Porque as mulheres sempre eram colocadas em uma posição inferior ao homem. Além de colocar uma posição inferior no ambiente de trabalho entre aspas, as mulheres sempre foram objeto sexual para os homens nesse momento. Então, o homem, o patriarca da família, meio que podia fazer o que quiser com a mulher, porque ele manda, e toda essa cultura machista que a gente conhece, que até hoje também tá na nossa sociedade, a gente precisa combater isso urgente. Beleza, foi passando o tempo, o Brasil começou a entrar em um outro período, o Brasil holandês. Basicamente, os holandeses já tinham tentado invadir aqui do Brasil, porque, como eu falei, alguns países da Europa começaram a ficar meio chateados por causa do Tratado de Tordesilhas e outras coisas ali. A França tentou invadir a Holanda, só que ela foi expulsa, a Holanda no caso. Só que os holandeses tentaram invadir de novo o Brasil, só que dessa vez em Pernambuco, Recife. E o Nassau, o líder, né, desse momento, ele meio que autorizou a Holanda a ficar ali mais ou menos, se tivesse alguma coisa em troca, é óbvio. E realmente teve coisas em troca. A Holanda, nesse momento, falou assim, seguinte, eu vou te emprestar um dinheiro aí pra você deixar eu ficar aqui, e não precisa preocupar em devolver dinheiro não, tá tudo bem. E óbvio que os pernambucanos ficaram, acharam incrível, você vai emprestar e a gente não vai precisar devolver o dinheiro, pelo menos não por agora. Pode ficar então, tá tranquilo. Inclusive tem vários lugares do Brasil que tem uma arquitetura muito semelhante com a arquitetura da Holanda, como você pode ver nessas fotos aqui. Muito bonito, né? Eu particularmente eu acho lindo. Só que foi passando os anos,
houve a insurreição pernambucana e essa insurreição expulsou os holandeses ali, né, dessa região. E nesse momento também começou uma crise, né, nesse período colonial por causa da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar brasileira nesse momento já não era melhor. As concorrências estavam fazendo uma cana-de-açúcar, um açúcar no caso, né, cada vez melhor do que o nosso brasileiro, infelizmente. Então, com isso, a economia colonial, no caso, né, começou a ficar cada vez mais fraca. Portugal começou a ficar cada vez mais sem dinheiro, porque meio que a economia brasileira era a economia portuguesa, porque eles eram nossos colonizadores, enfim, você entende isso que eu tô falando, né? Só que para melhorar a relação financeira de Portugal, eles criaram um tratado chamado Tratado de Methuen. Esse Tratado de Methuen, também conhecido como Panos e Vinhos, era basicamente o seguinte: lá em 1703, mais ou menos, Portugal fez um acordo com a Inglaterra que meio que falou assim, ó, vamos meio que fazer um descontinho aí para todos os produtos que forem manufaturados por vocês? Aí a Inglaterra falou, beleza, vamos fazer. E só um adendo, produtos manufaturados não são produtos feitos à mão, não são. Produtos manufaturados são produtos que o homem controla uma máquina, certo? Só para não ficar em dúvida, porque muita gente erra nisso também. E leva esse nome também de panos e vinhos porque os produtos que mais comprou, que mais era manufaturado pela Inglaterra, era pano e vinho, beleza? Só que esse tratado de Methuen a longo prazo gerou um endividamento muito grande. Acabou que Portugal virou dependente financeiramente da Inglaterra. Isso também vai gerar com que o Dom João VI venha para o Brasil no período joanino, que eu tenho uma aula sobre isso também. Vou colocar aqui, certo? Assiste a aula que tem muito a ver com esse endividamento que Portugal teve com a Inglaterra. O tempo foi passando, acabou que eles começaram a virar uma sociedade mineradora. Começaram a encontrar alguns metais aqui na região, principalmente de Minas, no caso, que eu sou de Belo Horizonte, não sei se vocês sabem, mas aqui nessa região de Minas Gerais, começaram a encontrar alguns metais, só que isso gerou mais guerras, a Guerra dos Emboabas, que é basicamente os paulistas, os bandeirantes, meio que disputando quem ia ficar com os metais, com a riqueza, disputando isso com os colonizadores. Isso gerou uma guerra chamada Guerra dos Emboabas, que eu posso fazer um vídeo depois sobre isso. Nessa sociedade mineradora tiveram vários outros problemas também para com os mineradores, porque os portugueses colocaram vários impostos em cima disso tudo que estava acontecendo. O quinto, que esse quinto no caso, que era uma porcentagem, um quinto no caso, voltava, né, para os colonizadores. É daí que vem a expressão quinto dos infernos, não sei se você sabe. Mas olha aí, quanta coisa inútil você não sabe, né? Captação, que era o imposto sobre a quantidade de pessoas que estavam, né, nessas minas. E foi gerado também outra classe social nesse momento, que antes só tinha elite e os trabalhadores, agora começou a crescer a classe média nesse contexto, né? Só que mesmo assim ainda era muito pouco minério que essa galera conseguia achar, e isso não resolveu o problema econômico do Brasil. E com isso, por causa da crise econômica, foi encaminhando para a independência do Brasil. Só que antes do Brasil virar independente de fato, teve muitas outras coisas. O período joanino, enfim, eu tenho aula até a independência do Brasil aqui no canal. E é isso, eu tentei fazer o mais rápido possível, o mais completo, pelo menos do que o Enem pede, desse período colonial aqui no Brasil. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, essas coisas todas. E é isso. Tchau.